a nossa discussão aqui, nossa conversa vai girar em torno da literatura, tá? Embora não seja professor regular de vocês, fiquei responsável por gravar esse material, que consiste na resolução das 8 questões que vocês fizeram na lista 1. Tudo bem? Basicamente, os assuntos serão 2. Vocês podem observar sempre aqui embaixo, ó, assunto, sobre o que é a questão, sobre o que é a aula, tá? Sobre 2 movimentos, 2 períodos literários no Brasil, o naturalismo e o parnasianismo. Tudo bem? De características bem marcantes, é bem fácil diferenciar textos que pertençam a um ou outro momento. Tudo bem? Eu fiz alguns recortes nos textos por conta da apresentação, para se tornar mais ágil, né, mais dinâmico, mas vocês tiveram acesso aos textos completos na lista. Tudo bem? Então, aqui, quando eu fizer algum recorte, de fato, é para deixar, para que isso aqui fique mais rápido, tá? E aí eu aponto onde está a resposta. Tudo bem? Não vai ser novidade que, quando formos falar de naturalismo, vamos falar bastante de O Cortiço, obra-prima de Aloysio de Azevedo. E quando formos falar de parnasianismo, nós teremos até uma certa variedade de autores e obras, mas também vai ser bem tranquilo para você identificar os textos desse movimento literário, ok? E, para maiores informações, é imprescindível, é essencial que você leia a apostila, tá? Que você se debruce no material e rabisque, anote e registre suas dúvidas. Essa videoaula vai ser compartilhada por vocês por meio da sala de aula virtual e eu espero que lá seja o canal, né, de atendimento a essas questões. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira questão traz um trecho de O Cortiço. Durante 2 anos, o cortiço como um tipo de habitação, tá, gente? Durante 2 anos, o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente. E ao lado, o Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa. À noite e aos domingos, ainda mais recrudescia o seu azedume, quando ele, recolhendo-se fatigado do serviço, deixava-se ficar estendido numa preguiçosa, junto à mesa da sala de jantar e ouvia a contragosto o grosseiro rumor que vinha da estalagem, numa exalação forte de animais cansados. Não podia chegar à janela sem receber no rosto aquele bafo quente e sensual que o embebedava com o seu fartum de bestas no coito. Então, uma marca dessa obra e uma característica do naturalismo é essa certa animalização das personagens, dos seres humanos, né? Eles são vistos sempre na sua coletividade e comportam-se de forma animalesca, como bichos, tudo bem? Levando em conta o excerto, né, esse trechinho, bem como o texto integral do romance, é correto afirmar que, e a nossa alternativa correta aqui seria a letra B, né? Os termos grosseiro rumor, animais, bestas no coito, que fazem referência aos moradores do cortiço, funcionam como metáforas da vida pulsante dos seus habitantes, né? Na obra é dito que esses moradores do cortiço crescem, se multiplicam e pulam como larvas, como minhocas, tá? Tudo bem? Resposta letra B. Passa aqui para a segunda questão. Segunda questão, já mudou o movimento literário, olha aqui embaixo agora, o parnasianismo no Brasil. Parnasianismo como um movimento literário que buscou beber no classicismo, nas formas clássicas do fazer literário, da expressão lírica literária, tudo bem? Movimento literário que despreza o conteúdo para focar na forma, na obra perfeita, no texto perfeito. Então há todo um rigor formal de construção, construções ricas,
com um vocabulário por muitas vezes inacessível, não é? Regularidade métrica, poemas metricamente nivelados, tá? Uso de construção de rimas ricas. O que é uma rima rica? É rimar um substantivo com um verbo, né? Um adjetivo com um verbo, rimar palavras de classes diferentes. É rimar, por exemplo, doce, que é adjetivo, com fosse, que é um verbo. Dá mais trabalho, né? Construir rimas com palavras de classes diferentes, tá? Lema máximo do parnasianismo: arte pela arte. A arte importa, a beleza, o fascínio, tá? O projeto desse movimento literário baseava-se na crença de que a função essencial da arte era produzir o belo. E o lema escolhido para traduzir essa ideia foi a arte pela arte. É possível observar nesse contexto características como a preocupação com a técnica, metro, ritmo e rima, e o resgate de temas da antiguidade clássica, referências à mitologia e a personagens históricas. Essa escola literária é conhecida como, letra E, o parnasianismo. Okay? Questão de definição do movimento literário, né? Próxima questão, voltamos ao naturalismo, né? Mais um trecho do Cortiço. O rumor crescia, condensando-se. O zum-zum de todos os dias acentuava-se. Já não se destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda, ensarilhavam-se discussões e resingas, ouviam-se gargalhadas e pragas. Já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Da porta da venda que dava para o cortiço, iam e vinham como formigas, fazendo compras. Duas janelas do Miranda abriam-se. Miranda, o vizinho, o proprietário do cortiço, né? Apareceu numa a Isaura, que se dispunha a começar a limpeza da casa. Nhadunga! Gritou ela para baixo, a sacudir um pano de mesa. Se você tem cuscuz de milho hoje, bata na porta, ouviu? Uma correção, Miranda não como dono, tá? Miranda como um comerciante português. Okay? Uma característica do naturalismo presente no texto é um forte apelo aos sentidos, a idealização do espaço, a exaltação da natureza, o realce de aspectos raciais ou a ênfase nas individualidades. Olha lá, individualidade impossível. Já falei para vocês na questão anterior que a visão é coletiva, não é? Idealização do espaço, não. O espaço não é idealizado, ele é descrito de forma até grosseira, tá? Temos forte apelo aos sentidos, exaltação da natureza ou realce de aspectos raciais. Nesse trecho não há realce de aspectos raciais. Ficamos com letra A e letra C. Forte apelo aos sentidos ou exaltação da natureza. Também não temos aqui uma exaltação da natureza, mas sim um forte apelo aos sentidos, né? Ó, sentidos que eu digo, os 5 sentidos: audição, visão, olfato, né? O ruído, né? O zum-zum, olha aí a audição, tá? Temos também aqui o prazer de respirar sobre a terra, o olfato, tudo bem? Então aqui esse forte apelo ao que era sentido, ao que era experimentado, ao que era visto, ao que era escutado, ao que era sentido, tá? Beleza? Então letra A, gabarito dessa questão. Próxima questão, voltamos ao parnasianismo. Quanto à poesia parnasiana, é correto afirmar que se caracteriza por, e aí, das 5 alternativas que nós temos aqui, nosso gabarito vai ser a letra E, porque essa poesia pretende ser universal, utilizando-se de uma linguagem objetiva, que busca a contenção dos sentimentos e a perfeição formal. Olha lá, há sentimento nas poesias do parnasianismo, mas são contidas, né? Porque o eu lírico que expressa os seus sentimentos de forma direta, ele não se organiza.
não é? Ele quer só expressar o que está sentindo e não se preocupa em como aquilo vai ficar, como aquela obra, aquele texto vai ficar no final das contas. E o parnasianismo não dá margem para isso. Há todo um controle, há todo um rigor da construção, tá? Então, há essa contenção do sentimento em nome da perfeição da forma, da perfeição formal. Ok? Próxima questão, ainda no parnasianismo, traz um poema clássico do período, né, marcante, que é o Vaso Grego, do Alberto de Oliveira. Vou até lê-lo com vocês, já peço desculpa pela... Parece que tem a marca aqui, né, o ícone da gravação, ficou em cima do poema. Eu tenho que dar um espaço maior na hora de posicionar o texto aqui para que isso não aconteça, tá? Então eu vou ler, eu tenho aquele em mãos também, para caso fique ruim a leitura aqui. Vaso grego. Vaso mesmo, né? De um vaso, um objeto, né? Construído, moldado, e um vaso grego, não um vaso qualquer. Tem lá a sua beleza e sua importância. Esta, de auros relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Telos, que a suspendia, então, e, ora repleta, ora espasada, a taça amiga aos dedos se tinha, toda de roxas pétalas colmada. Olha aí a beleza do objeto, né? Depois, mas o lavor da taça admira, toca-a e do ouvido aproximando-a às bordas, finas as de lhe ouvir, canora e doce. Ignota a voz, qual, se da antiga lira, fosse a encantada música das cordas, qual se essa a voz de Anacreonte fosse. E aí, foi aqui que eu falei para vocês, né? Foi desse poema que eu tirei a rima de doce com fosse, né? Uma rima rica. Gente, é uma riqueza de construção tão grande que fica até difícil de compreendermos numa primeira leitura o que está sendo dito, né? Há todo um rigor formal buscando a perfeição estética, que a ideia mesma acaba ficando em segundo plano, tá? Outra marca do parnasianismo presente aqui é essa retomada de elementos da mitologia, né? Olimpo, né? Os deuses, tudo bem? Então, é possível, por meio desse poema, comparar também a criação de um poema parnasiano com um vaso, né? Os dois precisam ser moldados a ponto de se tornarem belos. Tudo bem? Então vamos ao comando. A partir da leitura do soneto Vaso Grego, o soneto também como uma forma fixa, tradicional, uma forma clássica, né? Aqui, ó, 14 versos, 2 quartetos, 2 estrofes de 4 versos e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. Isso marca, né, é mais uma marca do controle da produção, né? Tem que caber em 14 versos, tudo bem? A partir da leitura do soneto Vaso Grego, assinale a opção correta a respeito do tratamento estético conferido aos mitos antigos pela poética parnasiana, né? E aí, das alternativas que nós temos aqui, A, B, C e D, qual delas traz aqui como é feito o trabalho com a mitologia no parnasianismo? Resposta, letra D. A presença de elementos da arte e da mitologia gregas no soneto apresentado está de acordo com uma máxima, né? Com uma regra, com um lema do parnasianismo. É a arte pela arte. Tudo bem? Beleza. Próxima questão, voltamos ao naturalismo, mais um trecho do Cortiço. Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas, de repente, o cavaquinho de Porfírio, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiram-se outras notas, e outras, cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente, a correrem serpenteando, como cobras numa floresta incendiada. Eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor, música feita de beijos e soluços gostosos. Carícia de fera, carícia de doer, fazendo estala de gozo. E aí, gente, aqui nesse trecho da obra, nós temos de fato um primeiro momento em que se escutava um fado, né? Gênero musical português,
marcado pela tristeza, pelo drama, e de repente os moradores do Cortiço começam a tocar um samba de música crioula, e aí todo mundo começa a fervilhar, como bichos, né? Tá? No romance O Cortiço, 1890, data de publicação, de Aloysio de Azevedo, as personagens são observadas como elementos coletivos caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia, né? Já tinha adiantado para vocês essa coletividade e há também no naturalismo uma questão da teoria das espécies de Darwin, né? O determinismo de que existe o espaço dos mais fracos, o espaço dos mais fortes, há uma separação de melhores e piores. Tá? Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela a prevalência do elemento brasileiro, ou seja, por que o elemento brasileiro ganhou? Né? E onde é que eu tenho, que alternativa eu tenho isso dito? Eu tenho na letra C, já que mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado português. Certo? É um ritmo que silencia o outro, que cala o outro. Próxima questão, voltamos ao parnasianismo, poema Arte Suprema, tá? Não é um poema parnasiano. É um poema que dialoga com as obras do parnasianismo, tudo bem? Arte Suprema. Tal como, soneto, olha lá, 4433, né? Tal como o Pigmalião, a minha ideia visto na pedra. Talho-a, dorno-a, bato-a. E ante os meus olhos e a vaidade fátua, surge formosa e nua Galateia. Mais um retoque, uns golpes e remato-a. Digo-lhe, fala, ao ver em cada veia sangue rubro que a cora e a formoseia. E a estátua não falou, porque era estátua. Então aqui a gente descobre que está sendo narrado, descrito, né, a construção de uma estátua. Bem haja o verso em cuja enorme escala falam todas as vozes do universo e ao qual também arte nenhuma iguala. Quer mesquinho e sem cor, quer amplo e terço, em vão não e que eu digo ao verso, fala, e ele fala-me sempre, porquê e verso. O soneto Arte Suprema, olha aí o nome já diz, né, gente? Arte Suprema, o supra-sumo da beleza, apresenta as características comuns da poesia parnasiana. Assinale a alternativa em que as características descritas se referem ao parnasianismo. Então, é uma questão, né, de descrição do movimento literário, como já fizemos outra anteriormente. E aí, letra A, né, busca da objetividade, preocupação acentuada com o apuro, com a riqueza, com a construção, com a forma, com a rima, com o ritmo, com a escolha dos vocábulos, né, a escolha das palavras, a composição e a técnica do poema, ok? Marcas da poesia parnasiana, certo? E mais uma questão, última questão, também sobre parnasianismo, tá? Raimundo Correia, nome do autor do poeta. Olha lá. Esbraseia o ocidente na agonia. O sol, aves em bandos destacados, por céus de ouro e púrpura arraiados, fogem, fecha-se a pálpebra do dia. Delineiam-se, além da serrania, os vértices de chamas aureolados, e em tudo em torno esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. Um mundo de vapores no ar flutua, como uma informe nódoa avulta e cresce à sombra à proporção que a luz recua. A natureza apática esmaece. Pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge trêmula, trêmula, anoitece. Então percebam aí que eu tenho a passagem do tempo, né? Eu tenho um soneto que começa com o sol, né? Que se esbraseia, e aí eu tenho o surgimento da noite, dessa lua que surge trêmula quando anoitece. Composição de formato fixo, o soneto tornou-se um modelo particularmente ajustado à poesia parnasiana. Sim, né? Por ser uma forma fixa. No poema de Raimundo Correia, remete ou remetem a essa estética o quê? Né? O que eu tenho aqui que me permite dizer que esse poema remete a uma estética, a essa estética do parnasianismo? E aí, esse poema, que é um poema clássico, um poema muito conhecido desse movimento literário, nós temos aí como o recurso, né, que faz com que ele pertença à estética parnasiana,
uma descrição, né? Letra D, o uso da descrição como meio da expressividade. Há uma descrição de toda a cena, não é? Uma descrição cuidadosa, uma descrição feita de forma até exaustiva, para mostrar esse trabalho de construção, de como descrever algo, né, com o máximo de palavras, com a maior riqueza possível, quanto à forma disso que está sendo descrito. Ok? Então, resposta letra D. Tá? Beleza? Bom, essa foi a última, espero ter ajudado. Mais uma vez, deem uma lida dessas duas unidades, nas duas últimas partes da matéria na apostila. Primeiro naturalismo, em seguida parnasianismo, e vamos trocar uma ideia quanto às dúvidas, comentários, na sala de aula virtual da turma. Ok? Grande abraço, até a próxima aula. Valeu!